Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Essa aqui é a continuação do vídeo anterior sobre semântica da lógica de primeira ordem. E nesse vídeo aqui nós falaremos sobre a definição de verdade para a lógica de primeira ordem. Então, no vídeo anterior eu apresentei algumas características, da função interpretação da nossa estrutura. E a gente viu que quando a gente tiver uma variável proposicional, um predicado de ordem zero, um predicado zeroário, a interpretação desse predicado ela faz parte do conjunto dos valores de verdade. Então, em outras palavras, isso aqui está dizendo que quando a gente tiver uma letra sentencial, a nossa função interpretação vai atribuir a essa letra um e apenas um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Se a gente tiver isso aqui, quando for só uma letra sentencial, Vou colocar um zero aqui em cima para determinar a aridade desse predicado, Se a gente tiver um predicado que é unário, ou seja, um predicado que denota uma propriedade, então esse predicado aqui, quando você interpretar ele vai fazer parte, ele na verdade ele vai ser um subconjunto do nosso conjunto do universo de discurso, Então o nosso universo de discurso ele é o conjunto que contém todos os indivíduos sobre os quais nós podemos falar. Então, se a gente tem um indivíduo A, por exemplo, e a gente diz que o A é P, o A tem essa propriedade de P, quando a gente interpreta esse predicado P aqui, a interpretação dele vai ser um subconjunto do conjunto do universo de discurso. E um dos elementos desse subconjunto vai ser A, E vai ter outros aqui, beleza? Então, isso daqui é quando você tem um predicado que é unário. Se P for um predicado binário, então a nossa interpretação vai atribuir a ele, na verdade a função interpretação vai ser um subconjunto do produto cartesiano entre o universo de discurso e ele mesmo, Isso daqui é um predicado binário. Então quando a gente interpretar o P aqui nesse caso, como ele é binário, o resultado aqui vai ser um conjunto de pares ordenados, beleza? A saber, os pares ordenados que satisfazem esse predicado. Então se a gente diz aqui, por exemplo, que o P significa a relação x é maior do que y, quando a gente interpretar P, o resultado disso vai ser um conjunto dos pares ordenados, tais que o primeiro membro do par ordenado é maior do que o segundo, Porque nesse caso aqui que eu dei, esse predicado P denota a propriedade é maior que, Então isso aqui significa que o primeiro item é maior do que o segundo, beleza? E genericamente, a gente pode tirar esse predicado aqui binário e tratar de predicados n-ários, de uma aridade qualquer. E vai ser a mesma coisa, isso daqui vai ser um subconjunto do produto cartesiano de ordem n do nosso conjunto do universo de discurso, beleza? Isso daqui para predicados n-ários, de ordem n, beleza? Então a gente já viu que a nossa função de interpretação ela funciona desse jeito. Só esse primeiro aqui, que a gente já estava acostumado, sim, isso daqui, claro, é para fórmulas, Se a gente pegar aqui uma constante individual, isso aqui vai ser um membro do nosso universo de discurso, Porque justamente é como se fosse um nome para os indivíduos do nosso universo de discurso, beleza? Então a gente já viu que a nossa função, a interpretação, ela se comporta desse jeito aí. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar então como que é a definição de verdade para a nossa lógica de primeira ordem. Como que a gente faz para saber se uma determinada fórmula é verdadeira ou falsa. Então, como eu tinha falado antes já, verdade e falsidade é um conceito relativo a estruturas. Na lógica proposicional era um conceito relativo a interpretações, aqui vai ser um conceito relativo a estruturas. Então, a gente viu que uma estrutura, M, ela é um par ordenado formado por um conjunto universo, que faz parte dessa estrutura, e uma função interpretação, que vai agir dentro desse universo de discurso aqui. O universo de discurso, lembrando, ele tem que ser um conjunto não vazio, beleza? Tem que ser diferente do conjunto vazio. Isso aqui é importantíssimo, Então, olha só. Quando a gente tiver aqui um universo de discurso que ele for infinito, vamos supor que o nosso U aqui, eu vou escrever só U, Porque a gente só está tratando dessa estrutura M aqui, beleza? Então eu vou dizer que o nosso universo de discurso ele é o conjunto dos números naturais, Vamos supor isso daqui. Ele é um universo de discurso infinito, certo?
Isso quer dizer que a nossa função interpretação, quando a gente for definir essa função, lembrando, tá? Aqui a gente está tratando da nossa linguagem. Isso aqui é importante. Quando a gente tem uma linguagem da lógica de primeira ordem, a gente vai ter constantes individuais, né? Na verdade, a gente vai ter símbolos lógicos e símbolos não lógicos, né? Melhor dizer assim. E a nossa função de interpretação, ela vai interpretar os símbolos não lógicos, tá? E a gente já viu que alguns dos símbolos não lógicos são as constantes individuais, né? Que a gente tem aqui A, B, C, e aí pode ter um índice aqui, né? A1, B1, C19, enfim, a gente pode colocar um númerozinho aqui para garantir que a gente tem infinitos números, um número infinito de constantes individuais, tá? E por que precisa disso? Por causa de casos como esse aqui. A gente pode ter um universo de discurso que é infinito. O número de membros desse universo de discurso é infinito. E como a gente precisa nomear cada um desses indivíduos do universo de discurso, a gente precisa também ter infinitas variáveis, tá? Na verdade, infinitas constantes individuais, perdão. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que ter aqui uma função de interpretação que atribui a cada uma das constantes individuais e apenas um item do nosso universo de discurso. Então, vamos supor que a nossa função aqui interpreta o A como sendo 1, interpreta o B como sendo 2, o C como 3 e assim por diante, tá? A gente vai chegar no Z em algum momento. Na verdade, o Z não, né? Porque o Z ele é uma variável. Mas ele vai chegar na última letra aqui, que é uma constante, e ele vai voltar para o A, tá? E aí a gente vai ter aqui em algum momento o A1 aqui, por exemplo, né? Representando o 30, não sei. Tá? E assim continua, beleza? Mas o que eu estou querendo dizer é que sempre que a gente tiver indivíduos do nosso universo de discurso, o ideal é que a gente nomeie esses indivíduos, tá? Nem sempre vai ser necessário fazer isso. Pode ser que a gente tenha uma fórmula que seja, por exemplo, PA, tá? Nesse caso aqui, essa fórmula, para você verificar a verdade dela, você vai precisar apenas de saber quem que é o indivíduo nomeado por esse A aqui e qual que é o subconjunto do universo de discurso que esse predicado P denota. Tá? Se você souber essas duas coisas, você consegue determinar o valor verdade disso daqui e você não precisa se preocupar com os outros, beleza? Mas eu já aviso de antemão que é bom, né, você sempre denotar. É claro que nesse caso aqui, como é um universo de discurso infinito, a gente não consegue dizer, né, especificar aqui extensionalmente, beleza? Mas dá para entender o que acontece. Então, esse aqui é o nosso universo de discurso. Agora vamos imaginar o seguinte: como que a gente faz para determinar o valor verdade de uma letra sentencial? Bem, uma letra sentencial a gente já viu, eu já fiz um vídeo sobre a definição de verdade na lógica proposicional, vai ser exatamente a mesma, tá? Então eu vou escrever aqui. Beleza? Então isso aqui é igualzinho da lógica proposicional. Se P é uma letra sentencial, então a nossa função interpretação vai atribuir a P o verdadeiro ou o falso. Tá? A gente vai ter interpretações que atribuem o verdadeiro e interpretações que atribuem o falso. Tá? Lembrando que essa função aqui, eu estou omitindo, tá? Mas essa função aqui é a função dessa estrutura M. Beleza? Sempre que eu falar aqui sobre interpretação em lógica de primeira ordem, é uma interpretação relativa a uma estrutura. Tá? Não pode esquecer disso daqui. Então isso daqui é para casos de letra sentencial, né? Ou seja, predicados que são zeroários. Agora, e se a gente tiver um predicado que é unário, um predicado que tem um lugar vazio para ser preenchido? Como que a gente determina a verdade dele? Da seguinte maneira: se P é um predicado unário, então PA, né, que é uma fórmula formada por P e por uma constante individual, PA vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação de A for um membro da interpretação de P. O que isso daqui está dizendo? Bem, vamos nos lembrar, né, o que é a interpretação de A. A interpretação de A é o valor, né, ou melhor, é o indivíduo do universo de discurso que é atribuído a A pela função interpretação. No nosso exemplo aqui, é o número 1, beleza? E o que é a interpretação de P? Bem, como eu falei anteriormente, né, eu falei aqui até no começo desse vídeo, quando a gente tem um predicado unário e a gente interpreta ele, isso aqui vai ser um subconjunto do nosso universo de discurso, beleza? Vamos supor que essa propriedade P aqui signifique x é ímpar, tá? X é um número ímpar. Isso quer dizer que quando a gente interpretar o P, ele vai dar um subconjunto do universo de discurso, mas precisamente ele vai dar o conjunto dos números ímpares, tá? Então a gente vai ter aqui 1, 3, 5, 7, etc, tá? Até o final. Beleza? Eu poderia definir isso aqui de maneira intencionalmente também, tá? De maneira intencional
com S, tá? Intencional, tá? Mas eu preferi fazer assim para deixar claro o seguinte: quando a gente interpreta um indivíduo, ou melhor, quando a gente interpreta uma constante individual, ela vai denotar um indivíduo do universo de discurso. E quando a gente interpreta um predicado, ele vai denotar um conjunto. Então, quando a gente tem PA, isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se esse indivíduo que é denotado pela letra A fizer parte desse conjunto aqui. Beleza? É o que está dizendo aqui, ó. PA vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação de A, ou seja, o indivíduo denotado por A, for um elemento da interpretação de P, ou seja, do conjunto, no caso aqui, dos números ímpares. Beleza? Então, isso aqui está dizendo que PA vai ser verdadeira se e somente se 1 for um membro desse conjunto aqui. Beleza? Que é o conjunto dos números ímpares. E isso aqui é verdadeiro, né? A gente vê aqui que o 1, ele de fato é um membro. Então isso aqui é uma fórmula verdadeira, tá? Nesse exemplo aqui. Beleza? Então é assim que a gente interpreta, ou melhor, né? É assim que é definida a verdade para fórmulas com predicados unários, tá? No caso de predicados enários, com n maior do que 1, né? Porque a gente já viu que como que é a definição para predicados unários e para predicados zeroários, tá? Então, para n maior do que 1, se P é um predicado unário e isso daqui é uma sequência de constantes, tá? A1, A2, A3, A4 até a n, tá? Lembrando aqui que esse n é o número da aridade desse predicado, tá? Então, essa fórmula, né? No caso, por exemplo, vamos supor que P é um predicado quaternário, tá? A gente vai ter aqui P e 4 constantes, tá? A, B, C, D, por exemplo, beleza? Esse B aqui ficou muito bonito. Então, como que a gente determina a verdade disso daqui? Isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma instância dessa definição de cima, tá? Isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se o par ordenado, na verdade aqui não é um par, né? Vai ser uma quádrupla ordenada. A quádrupla ordenada formada pela interpretação da primeira letra aqui, que é A, da segunda letra, que é B, da terceira letra, que é C, e da quarta, que é D, se essa quádrupla ordenada aqui for um membro da interpretação do nosso predicado, que é quaternário, tá? Então, como eu falei, se a gente interpretar só esse predicado aqui, o resultado vai ser um conjunto de quádruplas ordenadas, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tá? Lembrando que o nosso universo de discurso é o conjunto dos números naturais, tá? E a gente vai ter aqui quádruplas ordenadas, beleza? E o que a gente está dizendo é que uma fórmula dessa daqui, ela vai ser verdadeira se e somente se essa sequência aqui de constantes individuais, se quando você pegar cada uma delas nessa ordem e fazer uma quádrupla, no caso uma quádrupla, né, fazer uma ênupla ordenada, se essa ênupla for um membro desse conjunto aqui. E que conjunto é esse? É justamente o conjunto da interpretação do P sozinho. Beleza? Então é isso que está sendo dito aqui. É a mesma coisa. Na verdade eu não falei, né? Se fosse um predicado binário, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o P aqui é um predicado que é binário, tá? E ele denota a propriedade é maior que, tá? Então, isso aqui, o resultado de a gente interpretar isso daqui vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos pares ordenados, tais que o primeiro é maior do que o segundo, beleza? Então a gente vai ter aqui 2, 1, 3, 2, 4, 3 e assim por diante, tá? O conjunto de pares ordenados, tais que o primeiro membro do par ordenado é maior do que o segundo, tá? E assim infinitamente, beleza? Então é isso daqui. E agora vamos supor que o nosso indivíduo que é denotado pela letra A é o 1 e o que é denotado pela letra B, a nossa função diz que é o 2, tá? Qual seria então o valor verdade de PAB? Bem, PAB, se a gente seguir a definição aqui, isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se o par ordenado formado por 1 e 2, né? Então vai ser verdadeiro se somente se o par ordenado formado por 1 e 2 nessa ordem, tá? Porque é a ordem que ele aparece aqui, A e B, for um membro desse conjunto, que é a interpretação de P, tá? Mas o que é essa interpretação de P? É isso que está aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pode trocar essa interpretação de P aqui, como são coisas iguais, a gente pode trocar por esse conjunto. A gente vai e coloca ele aqui, ó. Beleza? E como a gente vê, isso aqui não faz parte desse conjunto.
tá? Porque o 1 não é maior do que 2, beleza? Então, como é C e somente C, se isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Então não é o caso que PAB é verdadeiro, PAB é falso, beleza? Então, isso aqui foi um exemplo, tá? De como que essa definição aqui se aplica, beleza? Então, essas 3 cláusulas aqui da definição de verdade, elas lidam com as fórmulas atômicas, tá? A gente tem aqui fórmulas atômicas formadas por uma letra apenas, né? Uma letra sentencial. Temos fórmulas formadas por uma letra e uma constante. E fórmulas formadas por uma letra e N constantes, tá? Seja lá quais forem, beleza? E essas aqui... Então, né, o conjunto disso aqui é a totalidade das fórmulas atômicas da nossa linguagem. Agora, a gente precisa determinar como que vai ser a verdade de fórmulas compostas, tá? E aqui não vai ter nenhuma novidade, beleza? Eu vou colocar tudo de uma vez porque é justamente a mesma coisa que a gente viu para a lógica proposicional, não tem novidade aqui. Beleza? Então, adicionamos aqui mais essas 5 cláusulas. Aqui, na verdade, alfa e beta são fórmulas quaisquer, tá, da nossa linguagem. E a gente tem aqui o que a gente já tinha antes. A negação de alfa vai ser verdadeira se somente se alfa for falsa. Alfa ou beta vai ser verdadeira se somente se alfa for verdadeira ou beta for verdadeira, e assim por diante, tá? Nenhuma novidade aqui. Mas falta uma coisinha agora, né? A gente precisa dizer como que vai ser a nossa interpretação para fórmulas quantificadas. Beleza? Então, essas 3 primeiras aqui nos deram as condições de verdade para fórmulas atômicas. Essas 5 aqui nos deram as condições de verdade para fórmulas compostas, e agora a gente precisa das condições de verdade para fórmulas gerais, tá? Fórmulas gerais são aquelas que são iniciadas por um quantificador, beleza? Na verdade, nem sempre, né? Porque você pode ter, por exemplo, uma fórmula que é iniciada por um quantificador, mas ela tem uma disjunção aqui, tá? Isso aqui não seria uma fórmula geral, mas o que eu quero dizer é que se o começo da sua fórmula for uma quantificação e toda ela, toda a fórmula estiver dentro desse escopo, né, de quantificação, então ela é uma fórmula geral, beleza? Então a gente precisa aqui dizer como que vai ser a definição de verdade para uma fórmula geral, tá? E aqui a gente vai ter que ver umas coisinhas a mais, então, olha só. Intuitivamente, como que a gente determinaria o valor de uma determinada fórmula, como por exemplo, existe um x tal que px? Bem, isso aqui deveria ser verdadeiro se no nosso universo de discurso tiver pelo menos uma coisa, um indivíduo, que satisfaça isso daqui, né? Ou seja, se existir pelo menos um indivíduo x, tal que a interpretação de x seja um elemento, né, da interpretação de p, certo? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Só que como que a gente determina isso daqui formalmente? A gente vai ter que usar uma notação especial, um pouquinho diferente, que é a seguinte: quando a gente tiver aqui um predicado px, tá, sendo aplicado a uma variável, e a gente quer denotar a substituição dessa variável x aqui por uma constante individual qualquer, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um colchete aqui do lado, tá? Colchete, na verdade, aqui do lado, e vai dizer o seguinte: isso aqui tudo é o resultado da substituição de x por uma constante y, beleza? Então isso daqui significa exatamente isso, tá? Eu vou até colocar entre aspas aqui, beleza? Eu esqueci que são ocorrências livres, tá? Isso aqui é importante. Então isso aqui é o resultado da substituição das ocorrências livres de x por y, que é uma constante individual, em px, tá? Então, exemplos. Esse é o próprio exemplo aqui, tá? Como que seria o resultado disso daqui? Seria pi, né? A gente vai pegar aqui, x é uma ocorrência livre aqui, tá? Se você não lembra o que é ocorrência livre ou ligada, dá uma olhada no último vídeo que eu falei sobre isso lá, tá? Então, o resultado de você substituir as ocorrências livres de x por y em px é pi, tá? Se a gente tivesse uma fórmula como essa daqui, se a gente tiver isso daqui e eu quiser saber qual que é o resultado da substituição de y por b, qual que seria? O resultado disso daqui seria tudo isso repetido, porém onde tiver y a gente coloca b. Então seria px ou não que aqui tem y, a gente vai colocar b e continua normalmente, tá? Então esse daqui é o resultado. E como que seria a substituição disso daqui? Bem, aqui repara que a gente não tem variáveis livres aqui, tá? A única variável que tem é o x, mas ele está ligado aqui pelo quantificador. Então, quando a gente fizer essa substituição, o resultado vai ser a própria fórmula.
Por quê? Porque para a gente fazer essa substituição, a gente tem que trocar as ocorrências livres de x por i. Como não, o i no caso aqui seria a, né? Como não tem nenhuma ocorrência livre de x, a gente vai simplesmente repetir isso daqui, beleza? E se fosse uma fórmula que tem uma variável livre e essa mesma variável ligada, como isso daqui, por exemplo, tá? Se a gente fosse substituir aqui o x por b, o resultado disso daqui seria justamente a substituição das ocorrências livres de x nessa fórmula aqui por b. Quais são as ocorrências livres de x? Aqui a gente tem duas ocorrências, mas as duas estão ligadas, né? Na verdade, essa daqui está ligada por esse quantificador. Então, isso aqui não é uma ocorrência livre. Mas a gente tem essa daqui, ó, tá vendo? Que está fora do escopo de quantificação. Então, esse x aqui, ele está livre. É ele que a gente vai substituir. Então, o resultado disso aqui vai ser expx, e isso daqui implica em qby, tá? Onde tinha o x aqui, que está livre, a gente substituiu por b. Beleza? Então, a gente vai precisar dessa notação aqui para fazer a nossa definição de verdade para fórmulas gerais, tá? Que tem o quantificador universal ou existencial. Bem, então para fórmulas que são quantificadas universalmente, como essa daqui, né? Para todo x é o caso que φ, isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação da substituição de φ, né? Da substituição em φ de x por uma variável, uma constante individual i, se isso aqui for verdadeiro para qualquer constante i, beleza? Então o que isso aqui está dizendo é que quando a gente tem uma fórmula universal, como essa daqui, para todo x, px, isso aqui vai ser verdadeiro se quando você substituir em φ, que no caso aqui é px, né? Então quando a gente substitui aqui px, substitui o x por i, isso aqui vai ser verdadeiro para todo i. Lembrando que o i aqui é uma constante individual. Então isso aqui, vamos supor que na nossa linguagem, aqui é um outro exemplo, tá? Na nossa linguagem a gente tem as constantes a, b, c, d e e, tá? Isso daqui, tá? Para todo x, px, isso aqui vai ser verdadeiro se pa for verdadeiro, pb for verdadeiro, pc for verdadeiro, pd e pe, tá? Então todos têm que ser verdadeiro, tá? Para todo i. No caso, o i aqui é as constantes, né? O i denota uma dessas constantes aqui. Então, se é para todo i, essa fórmula aqui vai ser verdadeira se para qualquer substituição de x por uma constante, isso retorna verdadeiro. Beleza? E como é que fica então as fórmulas que são existenciais? Uma fórmula existencial, a definição de verdade dela vai ser parecida com a de cima, né? Ela vai ser verdadeira se e somente se a interpretação da substituição de x por i nessa fórmula φ aqui for verdadeira, porém agora não vai ser para todo, vai ser para algum i, beleza? E isso aqui na verdade representa, né, o que a gente tinha pensado antes de maneira intuitiva. Se a gente tem aqui que existe um x tal que px, pela definição aqui, isso aqui vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação da substituição de x por i em px, né, das ocorrências livres de x por i em px, se isso aqui for verdadeiro. Porém, verdadeiro em algum caso, para algum i. Ou seja, se você tiver um caso, por exemplo, um PD, em que isso daqui é verdadeiro, se for verdadeiro em pelo menos um caso, então existe um x tal que px já é verdadeiro, tá? É justamente o que isso aqui significa, tá? Isso aqui está dizendo que existe uma coisa do nosso universo de discurso sobre a qual nós podemos afirmar que ela é P. Então, se tem uma coisa que a gente nomeou aqui agora e diz que é o D, e essa coisa aqui é P, né? A gente está dizendo que é verdade, que ela é P, então essa fórmula aqui, né, que existe uma coisa que é P, é verdadeira também, beleza? Então, isso aqui finaliza a nossa definição de verdade para a lógica de primeira ordem. Agora nós podemos determinar o valor verdade de qualquer fórmula que for bem formada, tá? Em primeira ordem. Então, só recapitulando, aqui, esses três primeiros, eles nos dão as condições de verdade para fórmulas que são atômicas, tá? Sejam elas letras sentenciais sozinhas ou predicados de qualquer ordem, tá? As próximas 5 nos dão as definições de verdade para os operadores, que a gente já conhecia, não tem nada de novo, e essas duas últimas aqui nos dão as definições de verdade para fórmulas que têm operadores, beleza? Operadores não, quantificadores, tá? Universais ou existenciais, beleza? Isso aqui finaliza então a nossa definição de verdade, e para generalizar então a gente vai dizer o seguinte:
φ é verdadeira em M, tá? Que é a nossa estrutura, se e somente se a interpretação dessa estrutura M atribui a φ o valor verdade verdadeiro, tá? Então, se você tiver uma fórmula qualquer, tipo, existe um x, tal que px, ou não é o caso que q, como que você sabe se isso daqui é verdadeiro? Ah, se isso aqui for atribuído ao verdadeiro pela função interpretação em M. Tá, mas isso aqui como é que a gente sabe que é verdadeiro, então? Bem, é uma disjunção, né? Pela cláusula aqui da disjunção vai ser verdadeiro se o primeiro lado for verdadeiro ou o segundo for verdadeiro. O primeiro aqui existe um x tal que px. Existe um x tal que px vai ser verdadeiro se pi for verdadeiro para algum i, né? Para algum indivíduo do nosso universo de discurso. E não q vai ser verdadeiro se q for falsa, tá? Então, para verificar se pi é verdadeiro para algum indivíduo do nosso universo de discurso, a gente tem que ver se existe um indivíduo tal que a interpretação dele é um membro da interpretação de P. Beleza? Se isso aqui for o caso, ou seja, se o conjunto P não for vazio, então é o caso que existe um X que é P. Então é o caso que isso aqui é verdadeiro. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. No próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos, tá? Porque talvez tenha ficado um pouco corrido isso daqui. Esse vídeo já está meio longo também. Então no próximo vídeo eu vou dar uns exemplos e continuar com a sequência de vídeos, tá? Então é isso daí. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.